Então, galerinha, dando continuidade às nossas questões do projeto 503, lembrando que esse projeto ele resume, né, todo o conteúdo da enfermagem em questões. Então a gente vê exatamente de que maneira que as bancas costumam cobrar os principais temas dentro de cada área nas provas, beleza? E aí agora a gente tem uma questão que fala sobre rede cegonha, né? Rede cegonha é algo que tem sido bastante cobrado. Por quê? Porque é uma política do Ministério da Saúde, né? E o que ela traz como objetivo? Então é exatamente isso que essa questão está pedindo. Então, um dos objetivos da rede cegonha, que é uma portaria do Ministério da Saúde desde 2011, né? Ela traz como objetivo o quê? Vamos lá. Ela trabalha com a reorganização de toda a rede de serviço de saúde para reduzir as taxas de parto cirúrgico e os riscos de infecção hospitalar. Ela capacita os profissionais de saúde que atuam em maternidades para a utilização de práticas não farmacológicas para o alívio da dor no momento do parto e do nascimento, implementar boas práticas em saúde no momento do parto e nascimento e melhorar as taxas de amamentação, ou fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de 0 aos 24 meses de idade. Então, a rede cegonha é uma política do Ministério da Saúde que ela vem exatamente tentando romper com o modelo biomédico vigente, certo? Então, eu tenho um modelo biomédico vigente. Como é que é esse modelo biomédico vigente? É um modelo de parto medicalizado, é um modelo, né, que a gente não faz boas práticas de atenção ao parto. Então, tudo aquilo que a gente via, né, antigamente de parto, então paciente restrita no leito, paciente que ficava com fome, com sede, na hora que ela internava para parir, né, tudo isso faz parte desse modelo biomédico, desse modelo tecnocrático vigente, tecnocrático, né, tecnocrático, ok? Então, esse modelo biomédico, ele precisa ser quebrado, este modelo está falido. Então é dentro desse contexto que entra a rede cegonha. A rede cegonha, ela vem propor um novo modelo de atenção à saúde da mulher. E aí também, né, a rede cegonha, ela não foca só na saúde da mulher, ela também foca no nascimento, ela foca no parto, ela foca no crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 24 meses, que é exatamente o que nós temos aqui na letra D. Então, se você pegar lá a portaria da rede cegonha, ela vai trazer exatamente isso, tá? Ou seja, fomentar a implementação do novo modelo, ou seja, eu tenho que quebrar o modelo biomédico vigente para implementar este novo modelo. Esse modelo, ele traz uma série de coisas, né? Ele traz, de fato, a reorganização. Então, o que está nos outros itens, né? Ele vem como estratégia desse objetivo. Então, eu vou ter que o quê? Eu vou ter que reorganizar a rede de serviço? Vou, né? Agora, eu preciso reduzir taxa de parto cirúrgico? Preciso. Por quê? Porque o Brasil, ele é considerado o quê? Ele é considerado um país campeão de cesáreas. Um país que a gente tem, né, cerca aí de mais de 50% dos partos, quando a gente considera sistema público de saúde e sistema privado, com partos cirúrgicos. A OMS recomenda qual a taxa? 15% de partos cirúrgicos. Então nós temos ainda um país que pratica partos cirúrgicos de uma maneira, né, vamos dizer assim, sem evidências científicas que fomente isso. Tá? Então são as chamadas, a gente costuma brincar na obstetrícia, são as desnecessárias, né? São as cesáreas desnecessárias, ok?
Então, capacitação do profissional envolve? Claro que envolve, né? Para eu utilizar a prática não farmacológica de alívio da dor? Também, né? Boas práticas, a gente tende hoje a não usar mais, que as pessoas falam muito assim, é um parto humanizado. Uai, mas humanizado devia ser todos, né? Porque é parto da espécie humana, né? Então, na verdade, a tendência hoje é a gente fazer o uso da terminologia boas práticas de atenção ao parto. E aí sim, dentro dessas boas práticas, eu evito procedimentos desnecessários, tipo episiotomia, né? Eu desconsidero a necessidade de ter que fazer tricotomia, de ter que fazer lavagem intestinal, de ter que deixar a paciente com fome, então eu libero para ela deambular, eu libero para ela se manter, né, vamos dizer, normoglicêmica e hidratada, ok? Então isso é, vamos dizer assim, dentro da rede cegonha, é isso que vem preconizado dentro desse novo modelo de atenção à saúde da mulher e aí também à saúde da criança, beleza? Então, a resposta da nossa questão é a letra D, porque ele está falando de objetivos, né? Ele não está falando das estratégias, né? Ele fala do objetivo e o objetivo é esse. E um outro objetivo dessa política é reduzir mortalidade materna e mortalidade neonatal, beleza? Sempre, né? O objetivo de todas as políticas traz a redução de mortalidade, ou pelo menos da morbidade, né? Então, essa é a ideia. Letra D, vamos à próxima. As mais importantes situações hemorrágicas gestacionais na primeira metade da gestação são, então, hemorragias da primeira metade da gestação. Vamos lá. Quais são elas, né? Então, primeiro, infecções na gestação. Será a infecção? Faz parte desse grupo das hemorragias do primeiro trimestre? Não necessariamente, né? Infecção na gestação pode ocorrer na primeira metade? Pode, mas é uma síndrome hemorrágica? Não, tá? Agentes externos, que seriam traumas, etc., né? Pode até acontecer, mas não é, vamos dizer assim, das mais importantes situações hemorrágicas. Agora, os abortos estão dentro das síndromes hemorrágicas da primeira metade da gestação? Certamente. Então, assim, infecção da gestação, não. Agentes externos, também não. Agora, aborto? Aborto é. Tá? Placenta prévia. Placenta prévia, pessoal, o que é a placenta prévia? É quando a placenta está fora do local normal de inserção. É aquela placenta que não está na região fúndica, que é a região que a placenta tem que implantar. Beleza? Mas existe placenta prévia na primeira metade da gestação? Também não, né? A gente sabe que o diagnóstico de placenta prévia, ele só pode ser feito a partir de quê? A partir de 24 a 28 semanas de gravidez. Beleza? Então, de fato, né, o diagnóstico aqui da placenta prévia, ele é da segunda metade da gestação e não da primeira metade. Assim como também o diagnóstico de DPP, descolamento prematuro da placenta, rotura uterina, vasa prévia. Vasa prévia é o que? É quando a gente tem aquela situação do cordão, né? Assim, o cordão está sem a proteção, né, da geleia, então ele tem um risco maior de se fazer hemorragia. Então essas situações aqui, elas não são de primeiro trimestre, elas não são de primeira metade de gestação, elas são de segunda metade, tá? Agora olha a letra C. Abortamento é? Hemorragia de primeira metade? É. Gravidez ectópica? É. Gravidez ectópica também é. Gravidez ectópica pode acontecer, né? Que é aquela situação da gravidez fora da cavidade uterina, né? O mais comum é dela ser tubária, podendo também ser ovariana ou abdominal, que são situações bem mais raras, tá?
Doença trofoblástica ou neoplasia trofoblástica gestacional benigna, que é o que a gente chama de mola hidatiforme, também é típica do primeiro trimestre. E o descolamento corominiótico também pode acontecer, mais raramente, né? Mas ele também pode ocorrer, beleza? Então a nossa, né, vamos dizer assim, hemorragias de primeira metade de gestação, eles estão todos aqui na letra C. Letra D, rotura uterina, não rotura uterina, quando o útero rompe, isso é mais comum no final da gestação, tá? DPP, descolamento prematuro, também é típico da segunda metade, e discrasias sanguíneas são pacientes que têm algum tipo de problema com coagulação, né? Com algum distúrbio de coagulação, tá? Então a nossa resposta é a letra C. Adiante. Falando de DPP. Então, DPP, ele está dizendo aqui o conceito no nosso comando. O descolamento prematuro de placenta é a separação intempestiva da placenta do seu sítio de implantação no corpo uterino antes do nascimento do feto, em uma gestação de 20 ou mais semanas completas, que é a segunda metade, percebeu? Então, a primeira metade da gestação, os primeiros 20 dias, segunda metade, os 20 dias restantes. Então, quando a placenta, ela descola, ela separa intempestivamente, ou seja, abruptamente, do local onde ela está inserida, que aí é diferente de placenta prévia, porque a placenta prévia insere em outro local que não no fundo. O DPP não, ela está lá no fundinho, no lugar dela mesmo, só que ela descola antes da hora. A diferença entre descolamento de placenta, né, DPP e PP, que as pessoas fazem muita confusão, é exatamente isso, tá? Então, DPP, a placenta está no lugar dela, onde ela tem que ficar, mas ela descola antes da hora. O PP, que é a placenta prévia, a situação de PP, né, de placenta prévia, é quando a placenta está inserida fora do local que normalmente deveria estar, que é a região fúndica. Tá certo? Então, sendo responsáveis por altos índices de mortalidade perinatal e materna. De fato é, porque DPP é uma emergência obstétrica. Então, se eu não socorrer essa paciente rapidinho, se eu não interromper essa gestação, ela vai a óbito, e também o bebê, né? Ela por quê? Porque ela sangra. O bebê por quê? Porque o bebê, ele vai o quê? Ele vai hipoxiar, né? Ele vai ficar sem oxigênio. Por essa razão, aqui vira uma emergência. Então vamos lá. É correto afirmar, nesse sentido, ao exame obstétrico, o útero, em geral, encontra-se hipotônico, indolor às manobras palpatórias, os batimentos cardiofetais não estão alterados ou ausentes, não há comprometimento variável das condições gerais maternas. Olha só, aqui está a confusão, né? Ele gosta de fazer isso. É DPP versus PP. Em ambos sangram? Em ambos sangram, tá? Então, nas duas situações, sangram, tem sangramento? Tem, é sangramento de segunda metade de gestação. Tem diferença no sangramento? Tem. O sangramento do PP é um sangramento vermelho vivo, rutilante, né? Que a gente fala. O DPP, ele às vezes até nem sangra tanto, mas quando ele sangra, ele traz um sangramento vermelho escuro. É um vermelho coagulado, né? Então é um sangue, parece um sangue velho, certo? Quando a paciente faz um DPP, o útero dela tenta, né, vamos dizer assim, fazer uma miotamponagem. Ele tenta contrair para apertar o vaso sanguíneo e, consequentemente, parar de sangrar. Então, uma das características do DPP é exatamente a hipertonicidade uterina. Então, o tônus uterino,
ele vai aumentar. O paciente vai ficar com aquele abdômen rígido. A gente ainda costuma dizer que é um abdômen em tábua, beleza? Abdômen em tábua, aquela paciente que às vezes você não consegue, ou é aquele útero que você sente que ele é mais duro do que o normal, ou é aquela paciente que não deixa você botar a mão na barriga dela porque ela sente muita dor, beleza? Então, abdômen em tábua. É diferente do PP. O PP sangra, mas ele não dói. Então, o PP ele é indolor. O DPP, como a placenta descola, o que acontece? Altera o BCF, geralmente altera o batimento cardiofetal. Lá no PP, na placenta prévia, não tem alteração de batimento cardiofetal, então não altera o BCF. O problema do PP é sangrar. O problema do DPP, além de sangrar, é fazer, né, algum dano ao feto, beleza? Então, olha só, ele falou na letra A que quando foi feito o exame obstétrico, o útero estava hipotônico. No DPP, o útero não fica hipotônico, ele fica hipertônico, tá? Então, não é hipo, é hiper. Ele não é indolor a manobra palpatória, muito pelo contrário, a paciente sente muita dor, ela tem dor, ele está doloroso as manobras palpatórias. Às vezes a paciente não deixa você nem tocar. Os batimentos cardíacos fetais não estão alterados ou ausentes, estão alterados, ou às vezes até ausentes, o bebê está morto. Tá? Tem muita situação de DPP que quando a gente detecta, o bebê já morreu. Ok? Não há comprometimento variável das condições gerais maternas. Há comprometimento. Por quê? Porque se essa mulher não for socorrida, ela começa a sangrar, sangrar, sangrar lá dentro do abdômen, daqui um pouco ela o quê? Ela choca. Beleza? Então ela pode evoluir para um choque hipovolêmico. Por isso é que a gente tem altos índices de mortalidade perinatal e materna. Por quê? Porque essa mulher pode chocar e morrer. Tá bom? Então a letra A não é, a gente viu que tem um monte de coisa errada nela. Vamos na B. Os principais fatores predisponentes incluem, então, o que pode contribuir para ocorrer DPP? Nós já vimos isso numa questão anterior. Ah lá. Estados hipertensivos? Certamente. A gente viu que a hipertensão ela está ali, é o carro-chefe. 50% dos DPPs estão associados com síndromes hipertensivas. Beleza? Fator mecânico, tipo trauma. Pode? Pode. Por exemplo, o paciente levou uma porrada na barriga, colisão automobilística ou agressão física, ou queda. Ela caiu, descolou a placenta. Ela teve um acidente automobilístico, na hora da colisão, descolou a placenta. Ela, por exemplo, sofreu uma agressão física, descolou a placenta. Então, o fator mecânico pode descolar a placenta? Pode. Trauma, né? Retração uterina após esvaziamento rápido do polidrâmino. Eu falei isso para vocês. Quando a bolsa rompe, o que acontece? Há uma descompressão abrupta da cavidade uterina que pode levar a placenta a descolar. Isso também ocorre no gemelar. Também pode ocorrer, né, no gemelar. Não que ocorre sempre, né? Porque tem algumas situações que não ocorrem. Mas são fatores que predispõem, são fatores de risco, né, para essa situação. Então, o esvaziamento rápido da polidramia é fator? É. E pode ser alguma alteração da própria placenta, infarto placentário, por conta de tabagismo, que é de fato quando a placenta ela não consegue fazer o seu mecanismo de invaginação, penetrar corretamente as camadas que ela tem que penetrar ali no endométrio, e ela pode ficar realmente meio solta. E esse infarto placentário, que é causado por uma desoxigenação da placenta, pode ser por conta do tabagismo? Eu falei para vocês que drogas, seja ela lícita ou ilícita, né, aqui no caso do tabagismo,
ele altera a vascularização dos órgãos. Então, isso pode ser um fator predisponente? Pode. Então, o nosso item está todo correto, a nossa letra B. Vamos analisar as demais. Apesar do quadro grave, não traz como consequência sofrimento fetal, uma vez que não há alteração dos batimentos cardíacos fetais e nenhum outro comprometimento por bebê. Totalmente equivocado o item, né, pessoal? Então, assim, nós vimos que se a placenta descola, o bebê fica hipoxiado. Se ele fica hipoxiado, ele vai alterar o BCF, ele vai entrar em sofrimento, ok? Letra D. Inicia-se com um sangramento discreto no interior da decídua, que não chega a formar um hematoma. E por esse motivo, na maioria dos casos, o sangue fica totalmente retido atrás da placenta, caracterizando a hemorragia oculta. De fato, a gente pode ter, né, essa situação? Pode. De não sangrar? Pode. Pode, mas aí o que acontece? Olha aqui. Aqui está a placenta, ela começa a descolar. Então, nesse local que ela descola, ela forma um hematoma. Então, o que ele está dizendo no item? Aí tudo bem, esse hematoma fica aqui, né? Esse hematoma que a gente chama de subcoriônico. O sangue não chega a sair aqui da cavidade, né, uterina, mas aqui tem um hematoma. Então, inicia com sangramento discreto no interior da decídua, que não chega a formar um hematoma, forma um hematoma. Então, tem alguns casos que, quando o sangue não exterioriza, é porque formou esse hematoma e esse hematoma ficou ali retido atrás da placenta, caracterizando, sim, alguns casos de DPP em que pode ocorrer hemorragia oculta. Tá bom? Então, esse item está errado, porque ele fala que não há a formação desse hematoma e a gente está vendo que existe o hematoma, tá bom? Então a letra ficou a letra B, é o nosso gabarito. Vamos adiante. Em relação ao puerpério, né? Puerpério é um outro tema que gosta muito de cair em prova. Julgue as assertivas abaixo e sinalize a alternativa correta. Vamos lá. Olha aqui. Por volta do segundo dia, o processo de descamação alcança seu máximo, seguido pelas primeiras manifestações regenerativas. Então, olha só, quando a paciente pare, tem toda aquela descamação. A descamação aqui, ela é o quê? Ela é do endométrio. Então, está dizendo que esse útero, ele descama, ele atinge esse processo de descamação máxima por volta do segundo dia. E já começa a ter as primeiras manifestações regenerativas. Tá muito precoce, né? Tipo, começa a repitelizar o endométrio. Não, tá? A gente sabe que, de fato, esse endométrio ele vai descamar, ele vai ficar descamando ao longo de alguns dias. Isso é o que vai, de fato, levar à evolução da loqueação. A loqueação, no início, ela é rubra, né? Que é nesse momento aqui de máximo de descamação. Depois vai ficando mais fosca ou fusca. Depois ela vai ficando mais cerosa, né? Vai ficando mais clarinha, né? Que a gente chama ela de flava. E até ela se tornar alba, que é só aquela aguinha do final, tá? E aí sim é que depois, né, a gente vai ter essas manifestações regenerativas, né? A gente não vai ter esse problema, né? Não vai ter esse momento aí da regeneração, das primeiras manifestações regenerativas, ok? Bem, na letra B, diz assim: pós-parto imediato se estende do 1º ao 10º dia após o nascimento. O pós-parto tardio é entre o 10º e o 45º e o remoto além do 45º. Pessoal, esse item ele é o correto segundo nossos cadernos de atenção. Mas você vai encontrar bibliografias que vão trazer um pouco distinto disso. Como o nosso documento oficial é o manual do Ministério, então a gente vai seguir o manual, tá bom? Seguir os cadernos de atenção. Por quê? Porque
a gente ouve em algumas bibliografias falando, por exemplo, puerpério imediato, são as primeiras horas após o parto até fechar 24 horas. Depois ele chama de imediato. Lá no caderno ele fala que é imediato, até 10º dia, certo? Então é um pouquinho confuso, essa questão a gente faz uma crítica, né? Por quê? Porque existem divergências bibliográficas quando a gente vai gabaritar essa questão desses prazos do puerpério. Você vai ouvir também 42 dias, certo? Em algumas bibliografias vai falar 42, não 45, como está aqui, tá bom? Então, a questão é o item correto, né? Essa caracterização, segundo o manual do Ministério, segundo o caderno de atenção básica. Mas você vai encontrar algumas divergências bibliográficas, colocando nomes diferentes, né? Falando imediato, mudando o prazo, tá? Então, isso aqui é uma questão que ela é um pouco polêmica, porque ela tem algumas bibliografias que consideram de maneira distinta, tá bom? Mas a nossa bibliografia oficial é o que nós temos nos cadernos de atenção. No puerpério, a cervix, que é o colo, persiste impermeável a 2 ou 4 dedos até o 10º dia. Gente, é um item que está se contradizendo, né? Esse aqui. Por quê? Porque se ele está dizendo que a cervix persiste impermeável não está dilatado. Se ele está falando que está a 2 ou 4 dedos, 2 dedos ou 4, é porque este colo está pérvio e não impérvio. Impérvio é um colo fechado, pérvio é colo aberto. Então, de fato, né, ele deveria dizer assim, que no puerpério a cervix persiste permeável, pérvia, a 2 ou 4 dedos até o 10º dia pós-parto, para esse item ficar correto, tá? Quando ele fala que está impermeável, ele tá contradizendo o próprio item, porque se está 2 ou 4 dedos, não pode estar impérvio, está pérvio, ok? Então também está errado. O pós-parto imediato após 45 dias. Então já também, né, errou. Por quê? Porque após os 45 dias, ele chama de puerpério remoto. Né? Então já está errado. E aí esse puerpério remoto, ele tem prazo para acabar? Não. A gente sabe que o puerpério remoto, ele é considerado até que a mulher retorne às condições pré-gravídicas, exceto mama. Exceto mama. Porque a mama, ela às vezes demora 2 anos, 3 anos. Tem mulheres que amamentam durante 2, 3, 4, 5 anos ali após o parto. Então a mama, ela não entra nesse critério. Por quê? Porque a mama, ela demora mais tempo a retornar à condição pré-gravídica, que seria uma condição em que essa mama não está apresentando lactogênese, beleza? Então, o pós-parto imediato, após 45 dias, é caracterizado pelo retorno da ovulação e menstruação. Então, o pós-parto o remoto, após 45 dias, né? Aí sim, ele pode ter o retorno da ovulação e menstruação? Pode, mas assim, isso pode demorar algum tempo ainda. Se a paciente estiver fazendo aleitamento materno exclusivo em livre demanda, a gente inclusive usa isso como método contraceptivo, que é o método da amenorreia lactacional. Algumas mulheres usam este método, que é um pouco arriscado, mas ele é considerado um método confiável, ele tem ali 98% de confiabilidade, certo? Então, está errado esse item, porque ele fala puerpério imediato após 45 dias, e de fato esse é o puerpério remoto, tá? Então a nossa questão ficou com o gabarito, a letra B, né? Apesar dessa, vamos dizer, dessa consideração que eu fiz aí com vocês, dizendo que você vai encontrar divergências bibliográficas com relação a essa classificação do puerpério, beleza? Mas a gente vai considerar o nosso documento oficial, que são os manuais, que são os cadernos de atenção básica
do Ministério da Saúde, tá bom? Por isso que essa questão tem o gabarito letra B, apesar dessa, né, dessa consideração aí que a gente fez. Beleza? Então, fechou? Vamos à próxima, mas a gente vai fazer uma pausa antes para a gente poder dar uma esticadinha, ir no banheiro, tomar uma água e aí daqui a um pouco a gente volta para dar continuidade com as nossas questões. Até já! Olá pessoal, vamos estudar agora algumas questões sobre posicionamento cirúrgico. Eu sou a professora Renata e bora estudar, galera, bora passar aí nos concursos públicos todos que vocês têm desejo, que seja o sonho de vocês. Cada vez mais perto, só de você estar aqui, de você estar estudando, você já está mais próximo do seu sonho do que um monte de pessoas aí que está parada esperando o melhor momento para isso. Então vamos embora, galera, cola comigo. Primeira questão. Sobre o posicionamento do paciente para exames e cirurgia, é correto afirmar: a posição Krasker é o mesmo que a posição de Sims com desvio à direita. Vamos conversar sobre cada uma dessas posições que eles estão falando aí. A posição de Krasker é a posição que a gente chama de posição de tesoura, que é aquela posição que o paciente fica em decúbito ventral, a mesa faz essa curvatura para facilitar as cirurgias de região retal, tá? Essa posição não é a mesma que a posição de Sims. A posição de Sims é um decúbito lateral, onde o paciente, gente, meu desenho é maravilhoso, onde a perna de cima do paciente, então a perna mais externa, a gente vai deslocar ela um pouco para frente e apoiar esse membro, né? Então ela vai estar flexionada e deslocada para frente. Então a posição de Krasker não é a mesma posição que a posição de Sims, são completamente diferentes. A posição de prona é o mesmo que a posição de Sims. Então essa é a posição de Sims. O que é a posição de prona, gente? A posição de prona é quando o paciente está em decúbito ventral, que é o que a gente tem colocado os pacientes graves com Covid. Então, o paciente em decúbito ventral, aqui a gente tem um decúbito lateral. Não é a mesma coisa que a posição de Sims. A posição dorsal é o mesmo que a posição de Trendelenburg. Então vamos lá. A posição dorsal, o paciente vai estar deitado de costas para a mesa cirúrgica, de costas para o leito, tá? A posição de Trendelenburg é quando a gente tem uma alteração dessa posição dorsal. Então o que a gente faz? A gente eleva os pés. Então os pés do paciente ficam mais altos do que a cabeça. Então a posição dorsal não é a mesma coisa que a posição de Trendelenburg, tá? A posição de Krasker, que foi essa aqui, Krasker, é a posição ginecológica. Gente, a posição ginecológica é aquela que a gente chama de litotômica e é aquela onde o paciente fica em decúbito dorsal, com os membros flexionados e elevados apoiados em perneiras, tá? Então, a posição de Krasker, o paciente está em decúbito ventral. Na posição litotômica, o paciente está em decúbito dorsal. São posições diferentes. A posição de prona é a posição em que o paciente fica deitado de bruços, ok? Ele está com o abdômen encostado na mesa cirúrgica ou na cama, sobre o abdômen, com a cabeça voltada para um dos lados. Ok. Então, a posição de prona é a posição que a gente chama de decúbito ventral, tá? Tem sido a posição adotada por pacientes com insuficiência respiratória grave causadas pelo Covid. Então, a gente lá na UTI
a gente tem colocado esses pacientes, tem pronado esses pacientes. Lembrando que todas as vezes, qualquer uma dessas posições aqui que foram abordadas, a gente tem que lembrar de fazer a proteção das áreas de pressão, tá? Então não pode esquecer disso. Se a pessoa tá com a região ventral encostada na cama, eu preciso proteger as áreas de proeminência óssea. Se o paciente está com a região dorsal, eu preciso identificar as áreas de pressão na região dorsal e fazer o alívio da pressão, tá? Esse é um cuidado de enfermagem importantíssimo para a gente prevenir lesões nesses pacientes. Ok, gente? Mole, mole, fácil, fácil essa primeira. Vamos para a segunda questão. O posicionamento cirúrgico deve ser realizado de maneira correta e segura para o paciente. Foi o que eu falei para vocês agora. A gente não pode deixar o paciente sair do centro cirúrgico com uma lesão que ele não tinha quando ele entrou. Ele entrou no centro cirúrgico para resolver um problema. E a gente vai dar outro problema para ele? Não tem condições disso. Então a gente precisa garantir a segurança do paciente e garantir um posicionamento adequado, um posicionamento correto é segurança do paciente. Beleza? De acordo com cada posição cirúrgica, marque a alternativa correta. Eu sempre gosto de marcar o que a questão está pedindo, tá? O comando da questão, para a gente não se confundir. Às vezes ele pede a questão incorreta, às vezes ele coloca um exceto aí no meio para já confundir a gente. Então eu gosto sempre de destacar o que a questão está pedindo, tá certo? Uma dica minha, coisas da cabeça de Renata. Vamos lá. Posição de Trendelenburg reversa. Vocês lembram qual que é essa posição de Trendelenburg reversa? A posição de Trendelenburg é um decúbito dorsal, onde o paciente fica com os pés mais elevados do que a cabeça. O Trendelenburg reverso é o contrário desse. A gente tem a elevação da parte superior da mesa cirúrgica em relação à parte dos pés, tá? Então, a posição de Trendelenburg reversa é uma variação da posição supina, em que a parte superior do dorso é elevada e os pés são abaixados. É isso, não é, gente? Então, essa resposta está correta. Mas vamos ver as outras opções para a gente ver como é que isso daí pode aparecer nos concursos? Então, vamos lá. Posição supina. O que era a posição supina mesmo? Era a posição normal, decúbito dorsal, paciente deitado de costas na cama, tá? A posição supina é uma variação do decúbito dorsal, não, ela é o decúbito dorsal, tá? Em que a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Que posição mesmo que é essa, hein? Que a parte superior é abaixada e os pés são elevados? Vocês lembram? Ih, ficou faltando um N aqui. Trendelenburg. Então, a posição de Trendelenburg é a posição onde a gente tem um decúbito dorsal, a gente eleva os membros inferiores e eles ficam mais altos do que a cabeça, do que a posição da cabeça. Então, não é a posição supina que é assim, é a posição de Trendelenburg que é assim. Então, essa afirmativa está incorreta. Posição de Trendelenburg, acabamos de falar dela, mas vamos ver o que eles colocaram aqui. É utilizada no transporte e na transferência do paciente. Gente, imagina transportar um paciente com as pernas elevadas. Não tem condições. A gente transporta, a gente não tem nem maca de transporte que faça isso, a nossa maca é reta. Então a gente transporta o paciente sempre em decúbito dorsal. Não sei como que essa pessoa pensou isso aqui, de transportar esse paciente com as pernas para cima. E também na indução da anestesia geral, não. Então, a posição que é utilizada para isso é a posição de decúbito dorsal, tá? Trendelenburg a gente usa quando vai fazer cirurgia da região inferior, pélvica ou abdômen inferior, e a gente pode usar também em situações clínicas, como por exemplo, situações de hipotensão, tá? Posição litotômica
o paciente, posição litotômica é qual mesmo? Vamos lembrar? Posição ginecológica. O paciente é colocado em posição supina, e o dorso da mesa é elevado, devendo-se utilizar suporte para os pés. Quando o dorso da mesa é elevado, a gente está falando de Trendelenburg reverso, tá? A posição litotômica, a gente tem em decúbito dorsal, a gente tem os membros inferiores elevados, apoiados em perneira, tá? É a posição ginecológica que a gente está acostumado. Então, essa afirmativa também está incorreta. Vamos lá. Em paciente com diagnóstico de edema agudo de pulmão. A gente conversou na nossa aula de posicionamento cirúrgico que nem sempre o posicionamento é exclusivo de cirurgia. A gente usa os posicionamentos também na clínica, ou para exames, ou para tratamentos, para outras situações. E uma das coisas que eu falei para vocês é que os pacientes que têm alterações respiratórias, a gente tem uma posição que favorece a ventilação. A gente vai ver que posição é essa. Então, a gente tem aqui um paciente com uma alteração respiratória, que é o edema agudo de pulmão. Tá? O que o edema agudo de pulmão faz? Lá dentro dos alvéolos, então isso daqui é lá no pulmão, tá? Fica cheio de líquido. O que acontece? O ar que está entrando aqui não consegue ter contato com os capilares alveolares. E aí a gente tem uma diminuição da troca gasosa. Tá certo? Então, a gente tem uma disfunção, uma alteração que é respiratória aqui. Então, vamos voltar para a questão. Em paciente com diagnóstico de edema agudo, entre os cuidados de enfermagem a serem prestados está o seu posicionamento. A posição correta para manter esse paciente é a. Então, vamos lá. Se o paciente tem uma disfunção respiratória, uma dificuldade respiratória, quando eu coloco esse paciente sentado, então numa posição, eu botei aqui sentado demais, deixa eu melhorar isso aqui. Quando eu coloco esse paciente sentado, a gente melhora a respiração desse paciente. A gente aumenta a possibilidade de expansão pulmonar e a gente melhora a ventilação. Essa posição que o paciente fica sentado é a posição que a gente chama de posição de Fowler, tá? Vamos ver as outras posições. Posição de Trendelenburg, só se eu quiser matar a criatura. Porque na posição de Trendelenburg a gente tem a cabeça mais baixa do que os pés. O cara já não consegue respirar. Se eu botar a cabeça dele mais baixa do que os pés, já era, tá? Então isso aqui de jeito nenhum. Posição ventral é a posição de prona, tá? Não é a recomendação para um paciente com edema agudo, botar o paciente em decúbito ventral, tá? A recomendação é que ele fique em posição de Fowler. A posição dorsal é com o paciente totalmente deitado, reto. Nossa, eu fiz um reto aqui tão torto, então é o paciente deitado. Também não é recomendado. O recomendado é que a gente eleve a cabeceira. E a posição de Sims é aquela que eu mostrei para vocês, do paciente em decúbito lateral esquerdo ou decúbito lateral direito, onde a perna que está de fora, então a perna que está em cima, ela é flexionada mais para frente para facilitar uma abordagem por via retal, tá? Então também não é a recomendação para edema agudo. Então, a recomendação é a posição de Fowler, que é a posição onde o paciente fica mais sentado, a gente diminui retorno venoso, a gente diminui congestão pulmonar, a gente favorece a expansão pulmonar e aí diminui a pressão abdominal em cima do diafragma e isso favorece a respiração. Então, por conta disso, a posição de Fowler é a mais indicada para os pacientes com edema agudo. Vocês podem sempre pensar, tem alguma disfunção respiratória, precisa levar a cabeceira, tá certo? Bom, quarta questão. O posicionamento do paciente na mesa cirúrgica dependerá do procedimento operatório a ser realizado, bem como das suas condições físicas. Desse modo, a posição
padrão adotada para cirurgias da parte inferior do abdômen e pelve é... Bom, gente, vamos lá. A gente conversou isso na aula de posicionamento cirúrgico. Quando a gente tem um paciente que vai fazer uma cirurgia de pelve ou abdominal inferior, a gente costuma usar essa posição onde os membros inferiores eles ficam acima da cabeça. Por quê? Porque dessa forma as alças intestinais elas são deslocadas para cima e aí é como se limpasse a área para o cirurgião poder abordar e aí diminui a ocorrência, a chance de ter uma perfuração dessa alça intestinal. Então toda vez que o cirurgião quiser abordar pelve ou abdômen inferior, o paciente ele é colocado nessa posição e essa posição se chama Trendelenburg. Tá certo? Eu marquei aqui como se fosse errado. Tá certo? Então essa é a posição quando se quer fazer a abordagem de abdômen inferior e de pelve, porque nessa posição os membros estão mais altos do que a cabeça e as alças intestinais elas são deslocadas para a posição superior, para uma parte mais superior do corpo. E aí a gente impede que ocorra algum erro e alguma perfuração. Então meio que limpa aquela região cirúrgica que vai ser abordada. A posição ortostática é o paciente em pé, não tem como abordar abdômen. Genopeitoral não é um termo, uma posição cirúrgica que a gente utiliza, mas que o paciente pode estar em decúbito ventral. A posição litotômica é a ginecológica, também não é a recomendação. E a posição de Sims é aquela variação do decúbito lateral esquerdo ou do decúbito lateral direito para abordagem por via retal, tá? Então, se é cirurgia de parte inferior de abdômen e pelve, é sempre Trendelenburg. Quinta questão. A senhora MFG, 39 anos, chegou à unidade de saúde para a realização do exame Papa Nicolau, como forma de prevenção. Considerando que o técnico de enfermagem deve posicioná-la corretamente, a fim de facilitar o conforto e melhor visualização para a coleta citológica, é correto afirmar que a posição adequada é... Bom, então toda vez que a gente tiver ou exame ginecológico ou abordagem cirúrgica por via vaginal, a posição recomendada é a posição litotômica, que o nome dela também pode ser posição ginecológica. Então essa é a posição que o paciente fica ou para cirurgia por via vaginal ou para coleta de exame citopatológico. Então, decúbito dorsal, os membros inferiores vão ficar elevados e aí a gente usa perneiras para apoiar esses membros inferiores. Esses membros inferiores estão elevados e afastados, tá? Os membros superiores podem ficar sobre o abdômen ou estendidos na lateral do corpo. Então essa é a posição que favorece a visualização da via vaginal para realização de exames ou cirurgias, tá certo? Por via vaginal. Então, no exame de Papa Nicolau, a posição indicada é a posição litotômica. Vamos ver as outras posições. Posição de Fowler. Posição de Fowler é a posição onde o paciente fica sentado, tá? É uma posição indicada. Ó, vou fazer uma carinha para ele ficar bem bonitinho. Nossa Senhora, que tristeza. É a posição indicada para cirurgias, por exemplo, de abordagem craniana. Então, se o paciente precisa fazer uma cirurgia craniana. E não esqueçam isso, gente. Em clínica, quando o paciente tem qualquer disfunção respiratória, a posição é a posição indicada para qualquer alteração respiratória.
tá? Então a gente coloca o paciente sentado, a gente eleva a cabeceira, isso favorece a respiração. Então não é o caso, que aqui a gente está falando de Papa Nicolau, tá? Não tem relação. A posição de Sims é a posição utilizada para visualização da via retal. Então é um decúbito lateral, onde a perna de cima vai ficar flexionada para fora. Então a gente flexiona e apoia essa perna de cima. Então são para abordagens retais, tá? Essa é a posição de Sims. A posição de Trendelenburg, então revisando, vocês não vão esquecer isso nunca mais, gente. Tanto ouvir minha voz falando posição de Trendelenburg. É a posição onde a gente tem a elevação dos membros inferiores. Então, a mesa cirúrgica ela é deslocada de forma que os membros inferiores fiquem mais altos do que a cabeça. Essa é a posição de Trendelenburg. Decúbito dorsal horizontal é o paciente deitado em decúbito dorsal reto, tá? Então, essas são as posições, nenhuma delas é indicada para exame ginecológico. O que é indicado para o exame ginecológico é a posição litotômica. Questão 6. Para a realização do exame físico ou de procedimentos, o paciente pode assumir diversas posições. A gente já conversou sobre isso. Em relação às posições do paciente, analise as afirmativas abaixo. Na posição de decúbito ventral, lembra que é decúbito ventral, paciente com abdômen na cama. O paciente é posicionado com o abdômen voltado para cima. Não, tá errado. Abdômen voltado para cima é no decúbito dorsal. Decúbito dorsal. Abdômen para baixo, decúbito ventral ou posição prona, tá? Então essa daqui é falsa. Essa primeira é falsa. Na posição de litotomia, que é a posição ginecológica, o paciente fica em decúbito dorsal, ok. As coxas flexionadas sobre o abdômen, afastadas uma da outra, com suporte para as pernas, ou com as pernas suspensas sobre as perneiras, ok. Tá correto, é isso aí mesmo. Na posição ortostática, que é do paciente em pé, o paciente fica em pé, com os pés um pouco afastados um do outro e com os membros superiores estendidos naturalmente ao longo do corpo. Ok, é a posição normal que a gente fica em pé, tá? E na posição de Fowler, o paciente fica em decúbito dorsal, com travesseiro sobre a cabeça e tronco elevado a 15 graus em relação à cama. Na posição de Fowler, o tronco fica elevado a 45 graus, tá certo? Então, as afirmativas que estão corretas são somente as afirmativas 2 e as afirmativas 3. A 1 e a 4 são falsas, estão incorretas. A 1 está incorreta porque aqui é decúbito dorsal, o paciente com o abdômen para cima, e aqui porque é 45 graus. Beleza, gente? Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a posição de Fowler. Vocês estão vendo como é que cai questão de posicionamento cirúrgico? Tem que saber, gente, não tem jeito não. Vamos ver um por um. Essa posição que o paciente está deitado com o dorso na cama, a gente chama de decúbito dorsal ou posição supina. Tá certo? Aqui a gente tem um paciente em decúbito lateral. É a posição de Sims? Não, não é a posição de Sims, porque para ser a posição de Sims, essa perna aqui de fora deveria estar flexionada, tá? A posição onde o paciente fica com os pés mais elevados do que a cabeça é a posição de Trendelenburg, certo?
E a posição que o paciente fica sentado num ângulo de 45 é a posição de Fowler. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos relembrar para que a gente usa cada uma dessas posições? Então, as posições, né, as cirurgias de decúbito dorsal, maioria, são as cirurgias que vão fazer a abordagem na região ventral, então na parte da frente do corpo do paciente. Um exemplo são as cesarianas, tá? Decúbito lateral, ou para abordagem da região lateral, de órgãos da região lateral, ou para abordagens dorsais, tá? Então depende da cirurgia. Trendelenburg para abordagens de abdômen inferior e pelve, tá certo? E a posição de Fowler a gente usa para dreno de tórax, por exemplo, abordagens cranianas. Ok, galera? Então a resposta é a letra D. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem, as posições precisam ser decoradas, vocês precisam decorar o nome das posições e saber como o paciente fica posicionado naquela determinada posição cirúrgica para a gente conseguir saber a finalidade dessa posição. Então, sabendo como o paciente está posicionado, a gente consegue facilmente identificar que tipo de cirurgia que está envolvida, porque é a região que está exposta, tá certo? Continue estudando, gente, força aí, vai dar tudo certo e até a próxima. Pessoal, voltei. Bora lá responder algumas questões? Vem aqui comigo, ó. O PNET 2018. O paciente cirúrgico recebe assistência de enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório. Sobre o período pré-operatório e pós-operatório, analise as afirmativas abaixo. O preparo pré-operatório mediante utilização dos instrumentos de observação e avaliação das necessidades individuais, objetivo identificar alterações físicas e emocionais do paciente, pois essas podem interferir nas condições para o ato cirúrgico, comprometendo o bom êxito da cirurgia, ou até mesmo provocar sua suspensão. Lógico, gente. O preparo pré-operatório, ele vai interferir fortemente no êxito da cirurgia, né? Ele compromete o êxito da cirurgia. Com certeza, essa daqui está correta. São fatores físicos que podem diminuir o risco operatório: o tabagismo, a desnutrição, obesidade, faixa etária elevada e hipertensão arterial. Pessoal, é isso mesmo? Os fatores físicos que podem diminuir o risco? Tabagismo diminui? Desnutrição diminui? Isso aqui tudo aumenta, né, gente? Falsérrima. A3. No pós-operatório, os objetivos do atendimento ao paciente são identificar, prevenir e tratar os problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tais como dor, náuseas, vômitos, retenção urinária, com a finalidade de restabelecer o seu equilíbrio. Isso tá verdadeiro, né, gente? Eu tenho que prevenir a dor, as náuseas, vômitos, retenção urinária, para eu restabelecer o equilíbrio do meu paciente o mais rápido possível, para ele conseguir ter alta da recuperação, executar o autocuidado, para ele ter alta hospitalar mais rápida e, consequentemente, alta médica mais rápida, tá? Então, essa também tá verdadeira. E a quarta? A quarta diz: no pós-operatório, aos pacientes submetidos à anestesia geral, recomenda-se o decúbito ventral, horizontal, sem travesseiro, com a cabeça lateralizada para evitar aspiração de vômito. Pessoal, não se recomenda decúbito ventral. A gente vai levar em consideração o tipo de cirurgia que meu paciente fez, lógico, né? A cirurgia deve ser levada em consideração, mas normalmente a gente deixa o paciente em dorsal com a cabeceira um pouco mais elevada,
ou se precisar a gente deixa ele com a cabeça lateralizada. Então, essa daqui tá falsa. Temos uma alternativa aqui para 1 e 3. Vamos ver, letra B. Tá certo isso? Tá certo isso. Vamos ver a próxima. Quadrix 2019. Um paciente foi submetido, entre outros, a 5 procedimentos no período pré-operatório imediato. Aí ele cita os procedimentos: jejum, limpeza intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele e exame de confirmação do diagnóstico. Porém, um desses procedimentos é caracterizado pelo período pré-operatório imediato e não do imediato. Então, vamos lá, pessoal, só para ressaltar, imediato as primeiras 24 horas que estão ali mais próximas ao procedimento cirúrgico. Então, são cuidados mais específicos. O imediato são cuidados mais gerais, né? Qual desses cuidados aqui eu não vou achar que eu não devo executar dentro do imediato, né? Olha só, considerando esse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o procedimento que deveria ter sido realizado no pré-operatório imediato, não no imediato. Então, bora lá. Jejum é do imediato ou é do mediato? Jejum é do imediato. Limpeza intestinal é no mediato ou é no imediato? É no imediato. Esvaziamento vesical, com certeza, no imediato. Preparo da pele, embora ele comece antes, pode começar antes, mas o mais rigoroso é no imediato, que lembra que eu falei até 2 horas antes a gente providencia um banho pré-operatório imediato. E exames de confirmação do diagnóstico, é no imediato ou no mediato? É só quando estiver faltando 24 horas antes da cirurgia? Não, né, gente? Isso aqui é do mediato. A alternativa que a gente está procurando é a letra E, porque o diagnóstico eu tenho que fazer com muito mais antecedência, né? Porque agora eu tenho cuidados específicos. Resposta correta, letra E, isso mesmo. Com certeza vocês acertaram, porque essa estava mais fácil. A 3 é de 2019, fresquinha. Sobre assistência de enfermagem nos períodos pré, trans e pós-operatório, assinale a alternativa correta. O período pré-operatório abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do paciente para a mesa cirúrgica. O pré-operatório vai da decisão cirúrgica, ok, até a transferência do paciente. Gente, lembra que eu falei assim, que às vezes eles falam assim, transferência para o centro cirúrgico, transferência para a sala de cirurgia, transferência para a mesa cirúrgica. Tudo tá valendo, porque tudo ainda tá dentro desse período que começa o trans. Começa o trans quando ele entra no centro cirúrgico, ou quando ele entra na sala de cirurgia, quando ele entra na mesa, deita na mesa de cirurgia. Pra mim essa daqui tá boa, mas assim, vamos guardar, porque pode ter algo melhor, porque essa questão da mesa, né? Podia ser assim, transferência pro centro cirúrgico, aí eu ia falar de cara, mas eu vou guardar. Vamos ver o resto. O trans e intraoperatório se iniciam com a saída do paciente do centro cirúrgico. Com a saída não, né? Com a entrada. E o intra com anestesia. O pós-operatório é o momento da alta do paciente. Não, gente, o pós-operatório pode durar até alta médica, tá errado. O pré-operatório imediato corresponde 24 horas anteriores à cirurgia. Não, gente, isso aqui é o imediato. Falsa também. No pré-operatório imediato, o paciente é submetido a exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e que auxiliarão o planejamento cirúrgico. No pré-operatório imediato, o paciente é submetido a exames que auxiliam na confirmação. Essa daqui tá errada, porque está escrito imediato. Vou tirar aqui. Gente, é a letra A mesmo. Não tem como, porque as outras estão cheias de erros graves, né? Vamos ficar com a letra A, certo? Vamos ver? Isso mesmo! Então, galera, considera assim, ó, transoperatório pode ser quando ele fala que entrou no centro cirúrgico, entrou na sala de cirurgia, deitou na mesa cirúrgica, tudo tá valendo, tá? Porque o transoperatório é quando ele sai
do pré-operatório para começar o trans. E aí tem provas que falam da entrada no centro cirúrgico, bem como tem provas que falam na entrada da sala de cirurgia e tem provas falando do paciente chegar na mesa cirúrgica, tá? Tá valendo. A próxima. Alguns cuidados são necessários nos procedimentos do pós-operatório. Assinale a alternativa incorreta. Observar o local da cirurgia quanto a sangramentos, tipo de integridade, curativos e drenos. Pessoal, eu tenho que observar o local da cirurgia em relação ao curativo, sangramento? Sim, com certeza, essa aqui é V. Avaliar a permeabilidade das linhas endovenosas e garantir a administração correta dos líquidos prescritos com velocidade adequada. Com certeza, né? Eu tenho que avaliar a permeabilidade de drenos, sondas, parará, com certeza. Anotar o débito urinário, sim. Débitos inferiores a 30 ml por hora devem ser comunicados. No caso de micção espontânea, um débito menor que 240 ml em 6 horas deve ser comunicado. Pessoal, um dos fatores para a gente dar alta na recuperação é esse. Uai, sobrou essa daqui, nenhuma das alternativas. Letra D, porque não tem nada incorreto por aqui. Era isso? Bora lá. Consulplan 2019. Com relação aos objetivos do tratamento de enfermagem, na unidade de recuperação pós-anestésica, analise os itens abaixo. A equipe de enfermagem deve manter o paciente aquecido, com as grades de proteção da cama elevada e rodas destravadas. Pessoal, aqui tá lindo, né? A equipe deve manter o paciente aquecido, ok. Com grades de proteção da cama, ok. A cama com grades elevadas, né? Ok. Rodas destravadas, matou, ficou errada. Deve-se observar volume e regularidade do pulso, profundidade, coloração da pele, nível de consciência e capacidade de responder aos comandos. Sim. Tudo bem. Na unidade de recuperação anestésica, pós-anestésico, o paciente deve ser avaliado a cada 30 minutos na segunda hora, né, gente? Porque na primeira hora é 15. Tá errado. São 15 minutos na primeira hora e 30 minutos na segunda hora. Só que, galera, já posso dizer que tá falsa também, né? Então, eu tenho FVF. Letra D. Você aí de casa, conseguiu acompanhar? Tá certinho? Vamos ver? Tá certo. Então, galera, hoje nós resolvemos questões de clínica cirúrgica. Logo, logo eu volto com mais complicações de procedimentos cirúrgicos, tá? A gente vai falar de complicações no pós-operatório. Até mais e muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.